estudo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Querido Deus, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa, te louvando, bendizendo o teu santo nome, escolhendo aqui como lugar prioritário para nós vivermos nesta manhã. Queremos estar na tua presença, na tua casa, onde fomos chamados, ó Pai, para reverenciar o Senhor, louvar ao Senhor, estudar a palavra do Senhor. Aqui nós estamos, ó Pai, precisamos de Ti, dependemos de Ti, somos ovelha do Teu pastoreio, do pastoreio de Jesus Cristo, e por isso estamos na Sua casa para ouvir a Tua voz e receber de Ti, Senhor Deus, instruções, palavra, unção, que Seus anjos venham, Pai, envia Seus anjos, esteja conosco aqui e possamos estabelecer aqui, Pai, uma ligação do Teu trono com a Sua casa. E aqui estamos, ó Pai, e aqui queremos Te adorar e Te buscar, em nome e por amor de Jesus. Quero deixar um texto em Josué, capítulo 3, versículo 5. Todos já conhecem esse texto. Eu tenho orado por esse texto. Tenho orado e Deus tem me dado muito esse texto como uma referência de um momento tão difícil na vida de Josué, e uma solução da qual Deus deu para ele, né? E que ele passou para o povo. Ele disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, é um momento que Josué passou, que teria que assumir o lugar de Moisés, e estava dando o seu primeiro passo, e um passo tão importante, e Deus traz essa mensagem para ele e passar para o povo: santificai-vos, né? Santificai-vos, porque eu farei maravilhas. E a outra coisa foi colocar a Arca da Aliança à frente, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Portanto, Senhor, nós entregamos a Ti este dia, mais uma vez, todo dia que nós vamos estar aqui na Tua casa, tudo que vamos fazer, para honrar o Teu nome, glorificar o Teu santo e adorado nome, e para seguir o Teu caminho, Pai, que é o caminho de verdade, o caminho de alegria, caminho de verdade, de força, para que nós possamos prosseguir e saber que tudo que acontece está com permissão do Senhor, e nós estamos sabendo e cientes: no mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor tem solução para todas as coisas. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos Te louvar agora, em nome e por amor de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Te adoramos, Jesus. E quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar.
Foi tua morte que nos trouxe a vida, pra tivéssemos mais vida contigo. Aleluia. Nome de Jesus, o nome de Yoshua, o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, nosso Senhor. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, glória, glória, teu nome é o nome de Jesus, Meu rei, aleluia. poderoso Esse nome é maior que tudo ele é poderoso, esse nome é nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis. Obrigado, Jesus, por nos salvar. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Como eu falei, eu vou fazer sempre agora eu vou fazer uma breve ministração. Da palavra de Deus, antes de iniciar nosso estudo. Filipenses 1, 21. Amém? Só um versículo. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Porquanto, pode ler todos juntos? Porquanto, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Pode sentar, amados. Eu estou trazendo esse texto justamente porque cada vez mais a gente vai lendo a palavra, parece que é um tesouro escondido que a gente vai descobrindo. Eu estou estudando, nós vamos estudar hoje, passar a estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo. E daqui a pouco eu fui me aprofundando, e fui entendendo certas coisas, porque Paulo escreveu isso, né? O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Parece uma utopia, parece uma coisa meio, como dizem as brincadeiras aí, uma coisa fora da casinha, coisa bem... Poxa, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, né? Morrer é lucro. E isso eu estava meditando nas passagens de Paulo com Timóteo, e observei que o apóstolo Paulo ele tem uma visão depois que ele se converteu. Porque quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um cidadão romano. Então, na época em que ele vivia, ele era uma pessoa que tinha uma posição social importantíssima naquela época. Inclusive chegaram para ele e falaram assim: poxa, você é cidadão romano? Para mim me custou muito dinheiro para poder conseguir ser cidadão romano. E ele era cidadão romano. Ou seja, ele poderia ter do jeito que ele vivia, né, como ele vivia e para que vivia, poderia ter uma casa própria, muito dinheiro, uma pessoa inteligente como ele foi, que ele era, né? Ele poderia ter uma vida familiar, uma vida dedicada totalmente para uma vida, vamos dizer assim, socialmente abençoada, com dinheiro, com coisa. Ele não precisa ser bandido, não precisa ser nada. Uma pessoa, um cidadão romano honrado, como tinha, por exemplo, no livro de Atos, escrevendo sobre o centurião romano, que tinha uma posição também social
e que era uma pessoa muito boa, que era o Cornélios. No capítulo 10 de Atos fala sobre ele. Mas não, Paulo, ele descobriu Deus de uma forma mais profunda, foi até o terceiro céu e tudo. E nisso, amados, ele me chamou a atenção maior nesse texto, foi que ele percebeu, isso vem no meu coração, né, orando por vocês, que a vida com Cristo é uma vida eterna. É um preparo de uma vida eterna. A gente, às vezes, dá tudo por esta vida, para a nossa família, para a nossa casa. Não estou dizendo que é errado, não. Tudo, a gente investe muito na nossa vida aqui na Terra. Mas o período que vamos viver na Terra é o menor período possível. O maior período está na eternidade. E a gente dá tudo por essa vida. A gente mata, rouba, faz tanta coisa por essa vida. E esquece que o maior investimento que nós temos que dar é para a vida eterna. Porque quando chegarmos lá, a gente vai fazer o quê? Vamos ser julgados. Vamos estar sendo... Ali a gente vai estar sendo... As pessoas vão ver a gente, Deus vai falar com a gente, e a gente vai estar direto com Deus, o Criador de todas as coisas. E a gente vai falar o quê? Puxa, me arrependi de não ter feito isso. Puxa, estou tanto tempo... Tantas coisas que a gente deixa de fazer para Deus aqui na terra, a gente vai chegar lá e vai ficar, poxa, eu vou ficar esse tempo todo aqui. Existe uma palavra chamada galardão que a gente vai receber no céu. É muito melhor receber um galardão no céu do que receber alguma coisa aqui na terra. Porque o galardão que você recebe no céu, você vai receber para o resto da sua vida ali, com Cristo. Ah, pastor, mas eu não acredito muito, tem algumas coisas aqui que estão complicadas, isso me dá dúvida. Então você tem que tirar suas dúvidas. Eu não estou falando para a gente viver como Paulo, não, que eu perguntei isso para Deus também. Quando eu estava orando, eu perguntei isso para Deus. Mas nem todo mundo vai ser igual a Paulo. Paulo diz assim, vocês que casaram, que estão vivendo com a sua mulher, se a sua esposa não for crente, você dá testemunho na sua casa, não se separe dela, até que ela seja crente. E o homem que não é crente, a esposa, vive com o seu marido e não se separe dele até que ele se torne crente, ou seja testemunho na sua casa. Mas, se você não é casado, você pode viver a vida que eu vivo. Como assim? Eu não sou casado, não vou casar, eu vou viver para Cristo. Mas ele dá a opção, não é todo mundo que vai viver como ele viveu. Nós vamos ter família, tudo, mas nisso não impede que a maior importância na minha vida, na minha família, seja o reino de Deus. Isso é uma coisa que eu trouxe, através de oração e busca. A gente não bota o primeiro lugar, e Jesus sempre falou, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, a prioridade nossa é reino de Deus. Seus filhos, sua família, sua esposa, tudo isso é importantíssimo. Foi Deus que te deu, mas todo mundo tem que caminhar, né? Eu vou ler alguns textos aqui nos nossos estudos, que a gente vai perceber algumas coisas. Acho que eu vou ler até agora um, que é em 2 Timóteo. Eu não vou nem no né? O que a gente vai estudar é 1 Timóteo. Quando Paulo estava dando as suas últimas palavras para Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 9. As últimas palavras de Paulo diz assim: procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. É versículo 9, tá? 2 Timóteo 4, 9. Me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o,
pois me é útil para o ministério. Quanto ao Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, ou latoeiro, como eu até falei numa pregação de quarta-feira, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Te guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Quanto a isso, não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória, séculos, os séculos. Amém. E tem também um pouquinho antes aqui, quando ele fala, isso aqui foi a despedida praticamente de Paulo, no versículo 6, ele bota assim, quanto a mim, no capítulo 4 mesmo, no versículo 6, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olha para mim. Agora, quando ele fala assim, amar a sua vinda, foi uma das conclusões que eu tirei da minha interpretação, amar a sua vinda, todos que amam a sua vinda. Ele estava falando aqui que a vinda de Cristo está vindo para ele. Não sei se vocês estão entendendo isso. A vinda de Cristo está se presenciando para ele. Por que está se presenciando? Porque ele está dizendo que vai morrer. Ele está dizendo que já, quanto a mim, estou sendo oferecido por liberação, o tempo da minha partida é chegado. E lá no finalzinho ele coloca isso. Quanto a mim, né, somente a mim. Mas ele bota, e agora a coroa de justiça, o reto juiz, me dará naquele dia não somente a mim, a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, amam a sua vinda. A vinda de Cristo, ela vem não somente quando a gente for arrebatado, mas quando a gente vai falecer, né? Quando a gente vai partir daqui. Então, amar a vinda de Cristo. Por que eu amo a vinda de Cristo? Porque o viver para mim aqui é Cristo, o morrer é lucro. O morrer vai ser muito melhor do que viver aqui. Pastor, não é possível, tanta coisa boa aqui, tanto doce, tanta isso, tanta diversão, tanto isso. Poxa, meu time, como é que eu vou torcer pelo meu time, meu tricolor, vou torcer pelo Flamengo, vai perder ontem. Então, amados, não é isso. Essa terra aqui é o mínimo que você pensa. Se Deus criou outro... Aí eu estive vendo uma outra coisa. É um homem que é estudioso em astronomia. Eu recebi de uma irmã, falando como o progresso está revelando as coisas da galáxia, né? São aparelhos, são telescópios super atuais que estão entrando dentro das galáxias, assim como se fosse uma coisa próxima, e mostrando tantas coisas. E ele, com isso, ele é um cristão, ele é um homem de Deus. E existe uma contestação muito forte pelos naturalistas, ele cita naturalistas, que querem mudar essa situação. Praticamente aquele Big Bang, aquela história do Big Bang, da explosão, de tudo, isso está cada vez mais claro que não existe, não tem como ter existido. O mundo, ele não veio através de uma explosão, Não, o mundo foi criado por alguém. Então, isso está desfazendo tudo aquilo que tentam se elocubrar. Eu até respondi essa resposta. Elocubrar uma coisa que não existiu. Não. Deus não somente existe. Se perguntar assim para você, Deus existe?
eu vou dizer assim, Deus é. Ele não existe, Ele é. Eu sou o que sou. Deus é. É maravilhoso isso, você entender. Existe sim. O que existe? O coqueiro, a mangueira, a natureza, isso existe. Agora, Deus não. Deus não existe. Deus, Ele que é o Criador. Ele é. Eu sou o que sou. Assim que Ele diz. Então, amados, é uma essência tão maravilhosa de a gente buscar a Deus e entender que Ele tem o melhor para você e o melhor para mim. Ele tem algo que é sobrenatural, super, muito maior do que nós vemos e que nós temos aqui. Então, quando Paulo fala, o viver para mim, Cristo morrer é lucro, eu queria ler depois os versículos posteriores. O que ele diz? Ele diz assim: entretanto, se viver na carne, traz fruto, versículo 22, do capítulo de Filipenses, capítulo 1, versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Né? Filipenses 1, 21, 22, 23. Aquele texto primeiro que eu botei. Ora, de um ou de outro lado estou constrangido, tá? Que é viver incomparavelmente. Versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário eu permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que permanecerei com vós, todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eu disse, ele não é egoísta, ele prefere partir, que ele sabe que com Cristo é muito melhor, mas ele sabe que é necessário estar aqui para convencer, converter, alimentar, fortalecer a fé de outras pessoas, manter pessoas, porque ele vai partir e ele tem que deixar algo aqui que vai fazer com que Cristo seja o principal da sua vida, que seja o caminho, a verdade, a vida, que nada possa, ele está colocando até aqui, que Cristo seja aquele que, a verdade, porque ele falou assim, incomparavelmente melhor é eu estar com Cristo, mas o dever que eu tenho com vocês é muito maior. Isso acendeu no meu coração, trazer essa mensagem para você, e eu queria trazer uma outra mensagem também, queria pedir ajuda do Tiago. Tiago, pode pedir, botar um vídeo para mim? Eu queria trazer para vocês essa mensagem, porque a minha preocupação maior que eu tenho que ter é na vida cristã com vocês. A vida pessoal minha aqui, eu sei que Deus vai acrescentar, mas lógico, eu tenho que me dever à minha família, dedicar, foi Deus que te deu seus filhos, você tem que cuidar, mas tem uma forma muito importante de se cuidar, inclusive na vida de Timóteo, quando nós estudarmos Timóteo aqui, como eu estou falando, ele vai falar da família dele, e como é importante o cristianismo que entrou na sua vida, para que possa entrar em toda a sua família. É fundamental isso, que toda a sua casa sirva ao Senhor. Então, amados, eu quero trazer para vocês assim, coisas que às vezes podem confundir. Por exemplo, quarta-feira que vem agora, eu estou tentando incentivar um povo a vir à igreja. A gente vai fazer uma campanha, vamos começar uma campanha. O nome do rapaz é Rian de Jeová, é o sapateiro de fogo. É um homem de Deus, abençoado, eu conheço ele há bastante tempo. Em vários lugares já tive com ele, já tive na igreja do pastor William, lá em Tribobó. Então, é um homem de Deus que vai trazer uma mensagem aqui, né? E eu quero estimular vocês a estarem também na igreja às quarta-feiras, né? Que às vezes dá uma preguicinha, mas se você puder estar, a gente poder fazer com que a igreja, a gente não somente de vocês, mas que a gente possa encher esses bancos, trazer mais vidas para Jesus, que essa é a minha missão aqui na igreja. E também cuidar de vocês, com certeza. Mas o que eu quero passar para você, por exemplo, o que é os dons espirituais?
A igreja precisa manifestar os dons espirituais. Eu tenho orado por isso, e Deus tem colocado isso no meu coração. Tem pessoas que estão tendo revelações, visões. E quanto mais a gente vai orar, mais coisas vão aparecer sobrenaturais que Deus quer fazer conosco, entendeu? E eu preciso passar para vocês os riscos que existem dentro da doutrina. A doutrina é como nós vamos estudar em Timóteo. Timóteo era uma pessoa que andava com Paulo e que se preocupava com o reino de Deus. Ele não se preocupava em si próprio. Quando ele está indo para a igreja, ele está colocando a vida dele para a igreja. Ele não estava pensando em benefício próprio. Ele não era egoísta. Timóteo era uma pessoa que Paulo andou e confiou muito. Foi um discípulo de Paulo, como um filho para Paulo. Paulo devia ter estava estudando aqui, devia ter uns 55 anos, mais ou menos. Timóteo devia ter uns 20 a 25, por aí. Timóteo era um jovem, mas um jovem que não tinha muita credibilidade por ser jovem naquela época. Porque os jovens tinham uma cabecinha, já como o jovem de hoje, às vezes também você vê, tem uma cabecinha totalmente voltada para a sua juventude, para a sua força, para fazer as coisas, para brincar, para se divertir, para isso, para aquilo. Mas para se dedicar ao Senhor, não. Então, Timóteo surpreendeu a comunidade, né? E por isso, ele não tinha muita credibilidade. E Paulo adotou esse menino, sabe? Então, já estou entrando também no chefe. Mas a preocupação de Paulo era com a doutrina que surgia nas igrejas, em Éfeso, em Filipos, em Colossos. E nas igrejas, Paulo enviava sempre Timóteo. Por quê? Porque Timóteo sabia que falava a mesma língua que Paulo, não deixava a pessoa se envolver com fábulas engenhosas. Muita gente bota o evangelho, pega aquela fatia do bolo que está por cima, aquela parte do bolo que está por cima, que é maravilhosa, que incentiva a pessoa vem para o evangelho, que coisa maravilhosa que isso. Não, o evangelho é para a salvação da vida do cristão. Então a gente não pode ser... É maravilhoso? Tem essa parte maravilhosa da cura, do milagre, da profecia e de tudo isso. E isso faz parte? Faz parte. Mas quando você faz um bolo, você primeiro pega farinha de trigo, pega azeite, pega... Aquilo ali é o fundamento. Não o creme de patisserie, sei lá, aqueles cremes que botam por cima, aquelas coisas maravilhosas que enfeitam o bolo. Então é isso que o pastor se preocupa. Tiago, você tem alguns vídeos que eu passei no estudo de Luciano Subirá, sobre dons espirituais. Ele fala a mesma língua que eu, né? Ou seja, eu falo a mesma língua que ele. Apesar que eu sou antes dele, eu já tinha essa visão. Tenho livros até aqui que eu faço. Eu queria que eu ouvisse algumas coisas aqui. Eu só detalhe, pedaços.
Amém. Só passei esse vídeo para que a gente possa ter uma noção, não sei se deu para entender tudo. Ele está falando sobre dons espirituais, que é o dom do conhecimento. O dom do conhecimento é um dom que você, às vezes, tem uma visão, uma revelação, alguma coisa que Deus fala com você, e você tem que ir numa pessoa, falar com uma pessoa, ou, né? Então, é uma coisa sobrenatural, né? Como eu falei do carro, quando eu consegui, nós ganhamos o carro, eu estava numa terapia com meu neto, de repente, vi a voz de Deus. Vai agora e faz um test drive. Eu fui e aconteceu aquele fato todo, da chave estar lá, de tudo acontecer. Porque Deus sabe de todas as coisas antes. Mas nem tudo Ele faz isso para você edificar você. Ele faz isso para edificar outras pessoas. Deus sempre tem um propósito de fazer isso com outras pessoas. Ele é uma pessoa. Já teve outros casos comigo também, que eu fiz coisas, eu já vi isso. Ah, pastor, então você é mágico? Não, isso não é. Isso não é para criar isso na pessoa. Então, os dons espirituais é uma coisa muito sobrenatural, é muito importante para a igreja do Senhor, que todo mundo deve buscar os dons. Então, ele está trazendo uma parte que ele descobriu ali, ele viu que, poxa, esse vídeo tem mais de 2 horas de estudo. Quem quiser, eu posso passar. Eu passei para algumas pessoas aqui. E o que acontece? Quando você recebe uma visão, uma revelação, poxa, ele estava viajando para Arapongas, ele não estava nem aí, veio de uma churrascaria. Quando saiu da churrascaria, sentiu vontade de comer pamonha, uma vontade horrorosa. Pô, quero comer pamonha. E falou isso, aí o rapaz estava com os pastores, estavam com ele, falou assim: poxa, você acabou de sair de uma churrascaria, quer comer pamonha? Poxa, como é que pode isso? Então, e passava em tudo que de placa, não via pamonha, porque não estava na época, para onde eles estavam indo, não tinha essas fazendas, sei lá, essas vendas. E ele ficou por ali, nada de... Até que ele já estava até quase esquecendo, quase chegando no local, viu uma placa lá bem grande, pamonha. Aí o pastor, o amigo dele, parou o carro e falou: vamos lá, aqui você vai comer essa pamonha. E quando botou a pamonha no prato, quando ele olhou, ele não sentiu vontade de comer a pamonha. Falou: meu Deus do céu, eu não estou com vontade nenhuma de comer essa pamonha, eu não quero essa pamonha, eu não pedi, sei lá por que eu pedi isso, meu Deus. Aí ele começou a falar: será que eu sou maluco? Será que sou isso? Como é que pode sentir vontade de chegar na hora, ver a pamonha e não querer comer a pamonha? Aí ele começou a questionar ele, chamou o amigo dele, falou assim: eu perdi a vontade. O amigo dele: não, agora você vai comer, que você mandou parar aqui, perturbou a viagem toda aqui, desde a churrascaria até aqui, quer comer pamonha, vai comer pamonha. E ele ficou olhando com ele mesmo, falou: sabe uma coisa, aquele cara, ele falou que o cara ficou olhando para ele quando ele entrou no restaurante, o cara ficou olhando, encarando ele como se fosse uma briga, queria brigar com ele. Ele ficou até... Pô, para entregar pamonha, Deus falou com ele para entregar pamonha para aquela pessoa. Ele foi aquilo que vocês viram aí, entregou a pamonha. Quando foi ver aquela pessoa, ela era desviada do Senhor, estava perguntando se Deus existe, Deus falaria com ele, daria uma coisa para ele, daria uma pamonha para ele, não pediu assim. E foi justamente que Deus, interessado naquela vida, chamou o Luciano Subirá para que parasse o carro e desse a pamonha para ele. E ele entendeu. Depois do culto, ele diga assim: será que não passou mais nenhum crente por aqui? Não, Deus, que passou muitos crentes por ali. Mas só ele viu que faria essa... Aí ele aproveita para fazer o quê? Aí ele pega ali, logo depois tem um outro vídeo que eu não está aqui, ele falou assim: sabe como se contaria esse testemunho de uma igreja? Ou seja, como uma pessoa pegaria... Pessoal, eu tive uma visão e tal, fazia aquele enredo todo. Ele falou assim: o Evangelho de Jesus Cristo não precisa fazer tudo isso. Isso aí é uma cena que não tem... O Evangelho é uma coisa simples. Você não precisa chegar e bater, sapatear, falar... Que ele mesmo falou assim: tem tantas coisas que fazem, tantas... e não é nada disso. Ele falou que guarda muitas profecias na prateleira. Se não acontecer, não é profecia. Eu falo isso porque não quero tolir vocês de nada. Vocês têm que ouvir tudo e reter o que for. Nem tudo é para vocês. E quanto mais ele
falando, foi muito melhor do que eu, ele estava ali numa unção, ele falou ali que, poxa, fez um exemplo de como é que ele contaria esse testemunho. Ele contaria de outra forma, falando assim, assado, como... Não querendo, ele falou assim, não querendo dizer que eu não contra os pentecostais, de jeito nenhum, amo os pentecostais, amo essa canela de fogo, amo tudo isso, mas nós temos que saber reter o que for bom, nem tudo é de Deus. E quando se você tem esse dom, você não precisa fazer tanta fantasia, você pode chegar para a pessoa e fazer que nem ele falou assim, eu vou contar sempre, quando um testemunho, uma revelação, eu vou contar os bastidores da revelação. Que fica parecendo que quando as pessoas olham para mim, parece que eu sou o super dotado de dons, eu é que sou. Não, não é. As coisas são simples. As coisas são essas coisas que um é maior do que o outro, não existe maior no reino de Deus, mas todo mundo é igual. Então é essa coisa que eu falo. Eu não sou maior que vocês. Eu vou ter um chamado para poder passar vocês, para ensinar o caminho a vocês, para trazer vocês para o caminho certo, para vocês não se desviarem para a esquerda nem para a esquerda, e nem se iludir, como a gente vai estudar aqui, em fábulas engenhosas. A pessoa faz aí nós temos que ser servo de Deus fiel e saber que isso é o fundamental. Amém, queridos? Qualquer pergunta pode falar. Vamos entrar aqui no estudo. Eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1. Aí vou poder abrir aqui no telão aqui? Eu não vou. Amém? Versículo 1. Eu vou pedir um irmão que esteja orando agora para a nossa escola dominical. Por favor, minha irmã, pode orar? Liene. Aleluia, Jesus. Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Pode parar um minutinho? Vamos lá. Para no versículo 3, é isso? Deixa o versículo 3 para mim. Então é Paulo escrevendo a Timóteo. Eu não vou entrar assim, quem escreveu essa carta, tá? Paulo escreveu. Tem gente que fala que não foi Paulo, tem algumas pessoas que falam, mas eu não vou entrar nesse tema que é complicado e não vale a pena. E foi Paulo que escreveu mesmo, eu tenho certeza disso. Amém? Eu tenho não, né? Todos os estudiosos aí que veio confiáveis falam que foi Paulo quem escreveu esta carta. Agora, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, Paulo escreveu 3 cartas pastorais. O que significa a carta pastoral? Uma carta pastoral significa direcionada a uma pessoa, a um discípulo dele, a um pastor, a uma pessoa que está conduzindo uma obra de Deus para poder que seja instruído pelo apóstolo Paulo. Como Paulo abriu várias igrejas, então ele conduzia as pessoas como apóstolo, né? Ele fazia com que essas pessoas seriam direcionadas, ou seja, orientava pela experiência dele, pela unção, pelo poder, pelo chamado que ele tinha, ele fazia isso. Então,
ele fez cartas que eram para igrejas, que nós já estudamos aqui, a carta aos Romanos, né? A carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, aos Filipenses, a carta também para os Colossenses, Tessalonicenses, são cartas à igreja. Amém, queridos? Então, no Novo Testamento, as cartas de Paulo são divididas em cartas à igreja e cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais? Repete comigo: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Tá? São 3 cartas que Paulo escreve como cartas pastorais, cartas direcionadas a pessoas, orientando essas pessoas. E aqui é uma carta pastoral, né? Paulo falando a Timóteo. Paulo escreveu essa carta entre a soltura da prisão, a soltura da primeira prisão e antes da segunda prisão. Como assim, pastor? Aqui nesse texto mesmo a gente pode ver. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Esse período foi justamente em que Paulo estava, eu contei para vocês aqui, que ele teve em Filipe, quando ele estava escrevendo para Filipe, ele estava preso. Preso por quê? Preso porque foi condenado lá pelos judeus, que ele estava disseminando uma outra doutrina que não seja dos judeus, e dizendo que a de Moisés estava furada, e falando várias acusações que fizeram a Paulo, e queriam matar até Paulo, nós falamos disso, e ele pediu para ser, conduzido para ser julgado em Roma, porque ele era cidadão romano. E ele foi para Roma, né? Nós vemos até no capítulo de Atos, capítulo 28, ele está lá, está em Roma, preso pela primeira vez. Numa prisão até, que eu falei que era no próprio império, né? Junto com os soldados do imperador, essas coisas assim. Tinha algumas regalias, estava numa casa alugada, mas era prisioneiro e tinha sempre um soldado ali com ele, guardando ele ali, para ele não fugir. Então ele estava preso. Depois dessa prisão, ele foi solto. Ele teve a sua liberdade, um período curto. E ele ainda viajou. Teve uma viagem para a Macedônia. Fez uma viagem ainda acompanhando. E ele escreve isso para Timóteo. A gente mais tarde vai ver outras situações. Então, esta carta foi escrita num período em que ele teve preso, foi solto e foi preso pela segunda vez. Então, nesse interregno aí, Paulo escreve essa carta. Só para você ter uma situação de saber como foi que vai ajudar você a entender outras coisas, né? Agora, Paulo escreveu essa carta entre isso, né? Atos capítulo 16, versículo 1. Eu quero falar alguma coisa sobre Timóteo. Diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Aí é livro de Atos, tá, amados? É Lucas escrevendo sobre o livro de Atos. Paulo escreveu também, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Passa. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que os observassem. O que eu estou colocando aqui? Isso aqui foi o primeiro chamado de Timóteo. Paulo, quando viu Timóteo lá em Listra, né, ele morava em Listra, e aí ele ele chama a Timóteo porque tinha um bom testemunho de Timóteo. Ele era um jovem. Paulo se agradou dele, viu que ele era uma pessoa abençoada, que queria servir ao Senhor, e chamou ele para carregar ele junto com ele na missão que Paulo tinha, né? Ele fala que ele foi até circuncidado. Por que ele foi circuncidado, amados? Precisava?
Não, né? Porque não precisava, né? Mas ele foi circuncidado por causa dos judeus que pressionavam que toda pessoa que não era judeu tinha que ser circuncidado, porque não poderia perder aquele vínculo lá de Abraão, Isaac e Jacó, para ser povo de Deus, tem que ser circuncidado, tem que ser, a pessoa é gentio, é igual se eu chegar aqui agora, vocês já acertaram Jesus, então todo mundo que é homem vai circuncidar. Paulo era contra isso. Paulo não era a favor da circuncisão. Está escrito em Gálatas capítulo 2, claramente, ele explica sobre isso. Não existe. A circuncisão que vocês têm é a circuncisão de Cristo. Repete comigo, a minha circuncisão é a circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? É o batismo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a circuncisão. Como é que se diz? A graça invisível, o sinal visível de uma graça invisível. É uma palavra muito forte, muito abençoada, uma frase muito abençoada, para a gente poder interpretar o batismo, que não é uma circuncisão. Amém? Não há necessidade. Inclusive, as mulheres também podem ser circuncidadas na circuncisão de Cristo. Amém, queridos? Continuando aqui. Eunice e Lloyd são mencionadas na Bíblia como mãe e avó de Timóteo, respectivamente. Não está escrito em lugar nenhum, não. Está aqui, tá? Elas são citadas, está num lugar que eu botei para vocês aí no WhatsApp. Elas são citadas nas cartas de Paulo. Eunice era uma judia convertida ao cristianismo, casada com um grego. Ela educou Timóteo na fé cristã desde cedo. Lloyd, a avó, também é elogiada por sua fé sincera e influência positiva sobre Timóteo. Então, é uma outra característica que Timóteo tem. A sua linhagem. Aqui não fala do pai, né? Mas fala, sim, da mãe Eunice e da avó Lloyd. Ou seja, amado, a importância da família dentro do cristianismo dos filhos, da indução dos filhos para o Evangelho. Ah, meu irmão, você não sabe, eu quero trazer isso para vocês como uma coisa muito forte, que nós devemos orar. Se você tem uma oportunidade, ora com seus filhos, ora com seus netos, orem, orem e orem. Não deixe de orar todos os dias, porque é fundamental, amado, você trazer essa herança para a sua casa. Você trazer isso para dentro de si, porque o mais importante, amado, como nós citamos aqui na ministração anterior, é que nós possamos viver um mundo depois desse aqui muito melhor. Esse aqui é uma passagem que nós temos, nós sofremos, temos tantas dificuldades, tantas lutas, mas o mais importante é o futuro que nós vamos ter com Jesus. Amém, amém. Então eu quero pressionar vocês nesse. Não, eu tenho poder para isso, mas eu tenho que colocar como mensagem de Deus que aqui nós estamos vendo um homem chamado Timóteo, que foi influenciado pela sua avó e pela sua mãe, por serem cristãs, por darem bom exemplo, e ele tinha bom testemunho na comunidade. E se você, quando nós formos aprofundarmos mais, Paulo vai fazer elogios tremendos a Timóteo, e também a família dele também, né? A avó e a mãe dele, porque são pessoas que conduziram Timóteo a essa realidade cristã. Amados, ninguém nasce sabendo, lógico, as pessoas vão saber através da palavra que você lançar, e a palavra que você lança, como eu disse aqui na quarta-feira, são palavras de edificação, e não palavras de maldição. Não chamar filho de capeta, não chamar filho de bandido, não chamar filho que vai dar tudo errado. Não, o teu filho é uma bênção, vai dar tudo certo. Sua filha é uma bênção, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Eu não estou falando para não disciplinar. Primeiramente, quem tem que aprender é falar não, não, não. Muitas coisas, Deus fala não, amados. Tem uma educação positiva que vocês estão se lastrando aí no meio da internet, que não pode se falar não para o filho. Isso está errado, isso não é cristão. Nós temos que aprender a dizer não. Quando não pode, Jesus Cristo, Deus falou isso, não, não coma da árvore do jardim. Não, não e não. O não é fundamental na educação. Então nós precisamos também educar, mas também não podemos destruí-los. Nós temos que construir neles um alicerce cristão, uma palavra de vida para cada um deles. Isso é fundamental, amados, nós entendermos dessa forma. Amém, queridos?
Então é fundamental isso que traz aqui essa visão de Timóteo. Eunice e Lloyd são mencionadas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pode, por favor, colocar para mim? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Dá um glória a Deus, igreja. Eu tenho que bater nessa tecla. Às vezes, meu evangelho, uma vez evangelho comigo e sempre comigo. Não vem indo do Flamengo, né, Alexandre? Uma vez evangelho comigo, sempre comigo. É uma coisa que não podemos estar trazendo isso para uma realidade cristã. Não, nós temos que buscar que o evangelho seja disseminado para dentro da nossa casa, para o nosso vizinho. Amados, isso é fundamental, amados, como eu estou falando aqui para vocês, amados, em nome de Jesus. Que o fundamento de uma igreja não é você estar aqui numa comunidade feliz para ser salvo somente. Nós estamos numa comunidade para testemunhar do amor de Deus na vida de outras pessoas. Não é só estar dentro da igreja, mas nós não podemos ficar inertes perante tudo que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer no futuro. Timóteo tinha essa visão e por isso que Paulo chamava Timóteo para perto dele. Ele conhecia a fé de um, ainda jogava isso como referência para o filho Timóteo. A fé de Eunice e a fé da sua avó Lloyd. Amém, queridos? Timóteo é apresentado como um jovem, líder cristão, que se tornou um colaborador do próximo de Paulo, e era natural de Listra, uma cidade na região de Licaônia, que atualmente faz parte da Turquia. Essa história destaca a importância da fé e do exemplo das gerações anteriores na formação de líderes cristãos. É muito importante isso. Eu confesso, amados, eu nunca tive, meus pais não eram cristãos. Pelo contrário, minha mãe era espírita, meu pai era cristão, mas não era... Meus pais tinham bons procedimentos. Era uma pessoa sensacional, muito bom, muito correto. Mas nunca me levou para o evangelho. Mas eu não posso deixar de fazer isso diante da minha... Eu não posso me conformar. Eu sou inconformado que minha filha ouça, eu posso isso para ela. Eu não me conformo da não influência. Eu quero influenciá-los até a minha morte. Eu quero me informar. Porque a vida maior é depois da morte. O viver, repete comigo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu não estou tirando essa palavra para você, para a sua boca, essa palavra é do apóstolo Paulo da Bíblia. Eu não quero que ninguém pense em morrer de jeito nenhum, eu quero que todos vivam e vivam abundantemente como Jesus Cristo mandou você viver. Você não quer dizer que você é cristão, que você vai viver triste, sem comer, sem beber, sem se distrair, sem se divertir. Não estou falando. Inclusive, nosso retiro, que está marcado, nós separamos sim uma parte para o lazer. Né? Um lazer saudável, lógico, não é um lazer de um brigar com o outro, jogar futebol, mas jogar futebol se perder, perdeu, se ganhou, ganhou, aprende a perder, aprende a ganhar. Nós temos que viver num evangelho que sabemos viver com a comunidade. Porque nós temos que trazer a comunidade para dentro da igreja. Amém, queridos? Timóteo foi discípulo e companheiro de Paulo durante as suas viagens missionárias, como descrito em Atos, capítulo 17, versículo 14. Opa, como é que está adivinhando, varão? Revelação, está no EBD. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Isso aqui, mas foi uma coisa que eu já estudei com vocês, que eu vou beber água. Desculpa. Eu contei isso para vocês, Bereia. Paulo foi perseguido lá na igreja de Tessalônica, se não me engano. Ele foi perseguido.
Ele estava, não, foi em Filipos, ele estava pregando o evangelho, entrou com o evangelho dentro da Europa. E chegou lá, houve a perseguição para matá-lo, para persegui-lo, de Tessalônica, tudo ali na Europa, ele foi perseguido. E quando ele era perseguido, o pessoal ficava atrás dele, ele deixava Timóteo. Timóteo, fica lá, porque eu confio em você. Vai lá e continua fazendo esse trabalho, não deixa isso que morra. Aleluia. Eu tive uma coisa que eu não estou entendendo até agora, tenho que pedir ajuda até as pessoas. Eu vi um Facebook escrito lá, Igreja Metodista Itaipó, não, Atlântico, Igreja Metodista Atlântico, Jardim Atlântico, uma coisa assim. Eu nunca vi esse Facebook. Quando eu vou ver, estou eu lá, ministrando. Ué, eu não sei quem criou isso. Foi quando nós tivemos um ponto missionário lá. Nós tivemos mais de 40 pessoas convertidas lá. Depois eu passei para um pastor, né? Para um outro pastor. Isso acende a minha chama muito para aquele lado de lá. Porque eu amo salvar vidas para o reino de Deus, conduzi-lo elas para a salvação, para o reino eterno. Eu vi isso, eu achei isso, eu nem falei com ela, com minha esposa. Eu falei, como é que surgiu isso? Eu não tinha feito? Eu não sei, eu achei. Não tem. Não tem. Foi quem estava ali, era eu. Que criei, eu vi um monte de retratos, fotos. Alguma pessoa de lá, eu não sei como é que foi feito isso. Eu não entendo muito bem de Facebook, eu estou meio navegando, eu estou precisando de ajuda, inclusive para passar os nossos vídeos. Mas eu fui ver lá, está eu lá ministrando, foi na época que eu estava lá, entendeu? Eu não sei, fizeram Facebook, eu não sabia, entendeu? Ou fizeram agora. Mas eu vou lá ver, vou investigar um pouco mais sobre isso. Mas eu estou querendo dizer isso, amados, que é bom te deixar uma pessoa, que a pessoa vai dar continuidade e fazer o trabalho e terminar o trabalho e dar continuidade. Por exemplo, eu vou lá, agora mesmo a pastora Sandra me pediu a Ana, uns eventos que teve antes, né, que nós tivemos lá em Piratininga. Ela está investindo, está trabalhando, está se esforçando para que o trabalho lá cresça em Piratininga. Um trabalho que nasceu aqui, né? O revelado aqui, começado aqui, foi para lá, quebramos lá, rasgamos um lugar, foi uma coisa maravilhosa. Isso dá até estímulo para a igreja a gente abrir em outro lugar, mas a gente precisa agora encher esses bancos aqui, fazer com que pessoas venham aqui sentir vontade de servir ao Senhor. Então você está nessa igreja, você fez um voto com essa igreja, gostaria muito que vocês ajudassem ao pastor não, a você mesmo, a Jesus, para que nós possamos ter pessoas para nós conduzirmos e conduzirmos elas, né? Ajudarmos elas, discipular elas, para poder estar conosco. Então, amados, aqui, eu estou aqui em 17:4. 17:14, né? 14, Agora 18:5. Atos 18:5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Você vê que Timóteo sempre, né? Quando Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se entregou. Ou seja, quando Timóteo chega, Paulo parece que tem uma força maior ali do lado de uma pessoa que ele confia. É muito bom você ter uma pessoa que você confia, que você esteja do lado, né? Uma pessoa, Timóteo era essa pessoa. Eu vou ler outros textos depois que tem essa confirmação. Pode passar para o outro. Atos 19:22. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto. Aqui já é Erasto, entra uma outra pessoa, um outro terceiro. Permaneceu algum tempo na província da Ásia. Ou seja, ele estava num lugar, ele estava sempre com Timóteo fazendo um trabalho em outro lugar. Por quê? Porque ele sabia que o trabalho que o Timóteo fazia era um trabalho bem sucedido, que estava de acordo com ele. Uma coisa que eu vejo muito, né, que eu estou estudando isso, eu estou começando a estudar. Eu comecei a estudar e a coisa parece que eu entrei num negócio que cresceu muito. E eu vejo que Timóteo é uma pessoa que dava confiança para Paulo, né, fazia com que Paulo tivesse liberdade para trabalhar.
e mais algumas coisas. Eu vou citando depois, eu vou colocar depois que vier os textos, não vou adiantar alguma coisa. Depois tem 24, capítulo 20, versículo 4. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, e também Tíquico e Trófimo da Coven. Você vê que Timóteo estava sempre envolvido nos trabalhos do apóstolo Paulo. Amém? Timóteo também foi enviado por Paulo com missões especiais, como exemplo para Tessalônica. Aí nós vamos ver aqui, Tessalônica, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé, do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver você. Até aqui, né? Então, mano, você vê aqui, Timóteo foi e trouxe retorno. É muito bom. Eu vejo isso com muito... Minha irmã está sentindo mal, está sentindo alguma coisa, né? Se você quiser ir, pode ir, tá, minha irmã? Vai ficar... Então, amados, o que acontece? É interessante você ver uma pessoa assim. Eu quero falar do discipulado, né? Eu estou estudando discipulado com vocês. Para quê? Estou discipulando vocês justamente para eu ter pessoas do meu lado de confiança, como Timóteo, que vão trazer para mim. Não pensa que é vocês sozinhos. Vocês nunca vão estar sozinhos. Primeiro, Jesus está com vocês, mas o pastor também precisa estar junto com vocês. Eu preciso estar tendo retorno de vocês. É uma coisa fundamental. Paulo mandava o Timóteo ia, me fazia e voltava para ele e dizia, ó, está tudo assim, assim, assim. E ele sabe como Timóteo se comportaria diante das pessoas. Ele não ia chegar lá, deixa que eu vou pegar essa comunidade para mim, eu vou ser o pastor aqui, eu vou fazer, eu vou tomar. Não, ele sabia que ali ele estava direcionando, não, eu vou passar por... E as coisas aconteciam como se Paulo estivesse lá. Timóteo era como se Paulo estivesse lá também. É porque uma liderança é fundamental dentro de um trabalho, amados. A liderança é fundamental, estar ciente. Se a coisa ficar dividida, a coisa perde a força inicial que começou. Então, Paulo tinha muito essa preocupação e Timóteo estava sempre com ele. Por isso que essa carta a Timóteo tem uma resposta muito boa para a igreja, né? Agora eu queria ver o caráter de Timóteo, né? Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 21. Caráter de Timóteo, Filipenses 2, 19 a 21. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Continua. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Para aqui. Olha só o que ele fala. Eu vou mandar uma pessoa que o sentimento dele, sinceramente, preocupação é por vocês. Timóteo, ele não tinha preocupação, ele não era uma preocupação com ele, ou seja, não que ele não vai comer, não vai dormir, não, nem isso não, mas ele não era egoísta, ele não era uma pessoa para servir,
Ele não é uma pessoa que pensa, poxa, está me mandando para cá, por quê? Não sei o quê, sempre reclamando, irmão, ô Paulo, não dá não sei. É tipo, Paulo confiava nele, sabia. E o que ele precisasse, logicamente, Paulo sabia que ele estaria precisando mesmo, não era nada além daquilo. Continua. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha só que maravilha. Eu também me empolguei com o estudo do Timóteo por causa do discipulado, né? O discipulado é uma coisa fundamental para a igreja. É fundamental eu de vez de ter um Luiz, ter 300 Luiz. Não igual a mim, não. A gente não... olha só, Timóteo, ele era como um filho de Paulo. Por isso que hoje em dia estão fazendo uma certa teologia da paternidade, né? Eu não chamo de teologia da paternidade. A paternidade, ela faz parte de um trabalho dentro da igreja. Porque é como se fosse um filho, no caso, no sentido de filho espiritual. Um homem que fazia as coisas de acordo com a coisa, agradava não somente a Paulo, mas agradava a Deus também. Era em conjunto. Ele não era dono de Timóteo. Era uma pessoa que servia a Deus e estava junto com o Paulo no mesmo propósito. É muito bacana isso, amado, é fundamental. Ele não tinha os seus próprios interesses. É a pior coisa que tem quando você faz alguma coisa, a pessoa está pensando em si próprio. Está querendo crescer, está querendo aparecer, está querendo mostrar, está querendo interesse próprio. Isso causa divisão. Agora, isso causa divisão. Não, mas eu penso diferente, eu tenho que fazer diferente. Então a pessoa começa. Mas Timóteo, não. Eu mando você, né? Todos os outros. Olha só Paulo falando. Buscam os seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Por isso que ele está enviando Paulo para Filipenses, para Filipos. Continua. Aí, deixa eu ver, até o versículo 21, né? Isso mesmo. Não, bota o outro, 22. 19 a 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter. Eu já passei esse texto. Caráter provado. Meu irmão, essa palavra é uma coisa fundamental. É como se fez uma prova e foi aprovado. Caráter provado. A prova, ela vem, mas em circunstâncias adversas. A gente sabe com quem você está lidando, com a pessoa com quem você está lidando. Então, para ter um caráter provado, Paulo assinando embaixo, dizendo, poxa, esse aí é um comigo. Pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Essa carta me tornou mais importante ainda. Eu falei, meu Deus, como essa carta é importante para mim e para a igreja do Senhor. Que se você tem 10 Timóteos, você tem 10 igrejas. Porque você vai ter 10 igrejas. Ou seja, a igreja vai crescer, vai multiplicar. Com certeza vai se multiplicar. Porque a gente vai fazer as coisas. E a única coisa, né, o que Timóteo tinha de problemas, depois a gente vai ver mais tarde, Timóteo ele tinha um problema, era jovem, que não é um problema. Mas na época em que ele vivia, o jovem não tinha muita credibilidade. O pessoal gostava mais das palavras dos anciãos. Então o jovem era meio, né, disperso, meio... Então, mas Timóteo era jovem, então tem essa dificuldade da credibilidade desse jovem Timóteo. Mas também ele tinha outra situação, né, que ele tinha uma certa doença, né? Ele tinha uma doença que até o apóstolo Paulo falava para ele tomar vinho, né, para o estômago, porque naquela época não tinha digesano, não tinha esses remédios, e o suco de uvas é muito bom para você, até fala, eu lembro que até em jejum é bom, tem uns nutricionistas que falam sobre isso, o suco de uvas é muito bom para poder você fazer com que seja curado. Então, eles tinham as dificuldades dele, era ser jovem, ele ser também filho de um pai grego. Isso também era um outro impedimento que ele tinha, que ele teve até que circuncidar, como nós lemos ali, para poder servir ao Senhor. Amados, isso tudo traz para mim e para você, nós vamos ter sempre dificuldade de servir a Deus. Vamos ter sempre lutas, vamos ter sempre críticas, dificuldades, coisas que às vezes a gente vai achar com vontade de
desistir, de parar, de não ir mais. Amados, conversa com Deus. Melhor caminho é a oração. Fala com Deus. Oração é uma coisa que você deve falar com Deus. Conversa, expõe-se para Deus. Diz para Deus o que você tem que dizer mesmo. Vai lá colocando diante do Senhor tudo aquilo que você sente, que você não sente, que você precisa. Porque uma das coisas que eu falo, que eu vejo que Paulo, ao Timóteo, não tinha o egoísmo. Ele não pensava, não é que ele não fazia, duvido que ele não pensava nele mesmo, não pensava na avó Lloyd, no dia do aniversário da avó Lloyd, talvez ele ia na casa da avó Lloyd. É que essas coisas não são citadas na Bíblia. Lógico que ia, não tinha telefone, não tinha isso, aquilo, mas ele com certeza escrevia uma carta e procurava sempre estar lá. E uma coisa sempre que estaria em comunhão. Lógico, também, tendo uma avó convertida e uma mãe convertida, é mais fácil de entender isso, né? É muito melhor entender do que ter um marido não crente para poder estar na igreja. Meu Deus, mas não ter uma esposa não crente é muito mais difícil. Mas quando os dois estão juntos é muito mais fácil. Quando o filho e tudo é melhor mais ainda, porque as coisas se interagem muito melhor. Amém, queridos? Estão entendendo? Vocês não estão perguntando nada. Querem perguntar, pode perguntar, tá? Eu estou passando que eu não tratou assim. Mas eu amo vocês, tá? Ih, já está 10h30 já. Ai, meu Deus. Eu botei aqui, quando ele foi enviado à Macedônia, eu vou pular isso aqui que eu já falei. Quando foi enviado a Corinto. Timóteo também compartilhou com Paulo o seu primeiro cativeiro, ou seja, primeira prisão, como descrito em Colossenses 1. Mas primeiro vamos ver aqui esse 1 Coríntios 4,17. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, por toda parte ensino em cada igreja. Olha, outro envio como se fosse uma pessoa que falou, eu vou mandar o Timóteo para vocês, porque ele vai ensinar o caminho que eu ensinei para vocês, ele vai recordar vocês, você não esquecer daquela mensagem que eu trouxe para vocês. Vocês continuarem firmes na presença do Senhor. Então, Coríntios foi uma igreja muito problemática, e ele também mandou Paulo para Coríntios. Coríntios 16:10. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Pode passar. É outro. E bota 2 Coríntios 1,19. 2 Coríntios. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. Aqui ele está dizendo, né, citando também, que eles não foram só discipulados por Paulo, foram discipulados por Silvano, vocês sabem que é a Silas, né? Silvano é o Silas, aquele companheiro de Paulo também, que andou muito com ele, e Timóteo, que está também com ele aqui. Só para citar os percursos de Timóteo com Paulo. Timóteo também compartilhou com Paulo no seu primeiro cativeiro, ou seja, primeira prisão, como descrito em Colossenses 1:1. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Agora, Filipenses 1:1 também, podemos ver aqui, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E Filipenses 1:1, Filipenses 2:19, nós já lemos também, que esperam no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Já lemos até esse texto, até o final, que é um testemunho, é o caráter dele, né? E Hebreus 13:23. Isso aqui traz eu vou encerrar aqui. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo,
e irei vê-los na companhia dele. Só um minutinho, para aqui que eu quero falar alguma coisa aqui. Quem escreveu a carta de Hebreus, hein? Ninguém diz, sabe, né? Eu creio, nada a ver com os outros. É uma carta meia mesclada, para mim é meia mesclada. Paulo tem tudo a ver com essa carta. Tanto que aqui, no capítulo 13, ele fala sobre o irmão Timóteo, né? Que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Ou seja, ele está dizendo que foi no período em que ele saiu, que ele foi livre, onde é anunciada a sua libertação. Ou seja, Paulo foi livre e pegou Timóteo, aquele capítulo que nós lemos aqui no capítulo de 1 Timóteo, não foi isso? Versículo 3, que ele diz, 1 Timóteo, 1 Timóteo 1,3, ele diz, 3, em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Não foi isso não. Não, isso é Tito. Timóteo é outro. 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Isso aí, não ensine outra doutrina. Estava na viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse. Ou seja, isso aqui prova que essa carta foi escrita no intervalo das duas prisões de Paulo, e que ele teve contato com Timóteo para poder fazer algumas viagens, ainda nesse período que ele estava solto. Mas depois ele voltou a ser preso, como diz na segunda carta de Paulo a Timóteo. Amados, vamos ficar de pé, vou encerrar aqui. Vamos orar a Deus. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse estudo, nós podemos ainda estudar, nós entramos na carta de Paulo, sobre as situações em que Paulo designa para Timóteo, diretamente na sua carta. A instrução, Senhor Deus, que serve não só para Timóteo, mas serve para a nossa igreja. Portanto, Senhor Deus, me ajuda a conduzir esse estudo para que edifique a tua igreja. Para que eles possam sentir desde o princípio aquilo que nós falamos, que o viver para nós aqui nesse mundo é Cristo Jesus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas que nós possamos ter a nossa família, as nossas diversões, nós vamos ter tudo isso. Mas nunca podemos deixar que o maior tempo que nós vamos viver não é nessa terra, é junto com o Senhor. Portanto, Senhor Deus, fala conosco neste momento, traz para nós, ó Pai, a verdade de Cristo, a graça de Deus, para que possamos estar vivendo o melhor de Ti, Pai. Senhor, Pai, nós estamos agora no momento de ministrar a ceia do Senhor. Fica conosco agora aqui, Pai. Olha para os teus filhos. Seus filhos, ó Pai, amados, que o Senhor chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eles agora vão participar, Senhor Deus, de algo que Jesus Cristo que instituiu e que nunca vai morrer. Até que nós vamos um dia cear junto com Jesus pessoalmente. Como será? Eu não sei. Mas nós vamos continuar ceando e lembrando da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lembrar da morte agora porque vamos comer do pão que Jesus Cristo, antes de morrer, deu graças e disse: este é o meu corpo que eu darei por vocês. E também do suco de uvas que ele pegou e disse: este é o meu cálice, é o suco que representa o meu sangue. Porque a partir de agora, quando eu vou partir, vocês serão aqueles que darão continuidade à vida com Cristo aqui na terra. Pai, que unção tremenda o Senhor derrama sobre a igreja agora. Uma unção de memória, né?